Vamos falar de rock and roll, jovens. Ah, Zangado, eu não gosto. Eu prefiro pagode, meu samba, meu axé, meu funk, meu pop, meu MPB ou minha música clássica. Tudo bem, não tem problema o seu gosto musical, mas hoje eu vou contar pra vocês que rock não é apenas um gênero musical, que deu seus primeiros passos nos anos 40 e nasceu oficialmente nos anos 50, e sim um estilo que se originou do country, do blues, do folk e do jazz. O rock mudou o mundo, acreditem ou não, ele uniu pessoas e libertou gerações. Mas vamos do início para vocês entenderem melhor. Muitas pessoas discutem sobre quem realmente lançou o primeiro rock no mundo. Em 1951, Jack Branston, um cantor e saxofonista, gravou junto com a banda de Ike Turner e os Delta Cats a música Rocket 88. Essa que seria então a primeira música de rock. Um homem chamado Albert James Fried era um DJ que tocava as músicas dos Delta Cats em suas casas de dança, fazendo os brancos dançarem com as músicas dos negros e juntos com eles. Nessa época, os estilos musicais eram como qualquer outra coisa, era um divisor de águas. Em um show de country só havia brancos, em um show de blues só havia negros e por aí vai. Nessas casas de música, brancos e negros se reuniam em um mesmo lugar para curtir e dançar. Essa mistura de novos estilos era o que o público jovem sempre buscou, uma liberdade de expressão, curtir, dançar, namorar. Albert James foi quem batizou o estilo como rock and roll. Claro que essas casas onde ele tocava passaram a ser perseguidas, assim como ele mesmo, dizendo que o rock era errado, estragava os jovens e lá. Em 1954 surgiu o rei do rock, Elvis Presley, com seu single That's Alright Mama. Uai, peraí, Zangado, peraí. Jack Branston veio em 1951, Elvis veio 3 anos depois. Que porra é essa, velho? Por que ele é o rei do rock? Porque ele é branco? Tem gente que acha que é por isso, mas eu não. Elvis não foi só um dos maiores galãs da história da humanidade, onde as mulheres se matavam por ele. O cara não desenvolveu só um novo rock, ele também embalou novos estilos de dança chamados de twist, e até o seu estilo de vestir virou filosofia de vida, mano, formando o rockabilly. Rockabilly seria uma área do rock que puxava mais pro country, com vozes graves e músicas românticas, e outras mais dançantes sem meio termo. Os homens se vestiam como Elvis, eram bad boys, topetes, jaquetas de couro, camiseta branca, calça jeans e bota, tinham seus carros estilo banheira, tipo os opalão da vida, pra levar os seus brotinhos pra dançar, pra namorar, e as mulheres usavam aqueles vestidinhos de bolinha, batons fortes, algo no cabelo. O lance era ir nos shows e dançar e dançar muito. Rock era estilo, rock era moda, rock era atitude, rock era vida. Elvis influenciou gerações e moldou um estilo próprio. Por isso, ele é considerado o rei do rock. O primeiro rock a chegar no topo das paradas foi de Bill Haley com o single Rock Around the Clock. A guitarra elétrica passou a ser mais desenvolvida e o rock fez ela ganhar mais força com os solos de guitarra e sons mais altos. Chuck Berry foi um dos primeiros a dar, entre aspas, voz para guitarra. O rockabilly de Elvis começou a ter seus primeiros filhos, se transformando em uma cultura de praia e surf, batizado de surf music, surgindo The Beach Boys, os Meninos da Praia e muitas outras bandas. O rock expandiu, saiu dos Estados Unidos, foi pra Inglaterra e lá cresceu e desenvolveu pra caralho. Bandas não paravam de surgir e, claro, eles vieram, os Beatles, que misturava surf music com soul. Rapazes jovens, bonitos, talentosos e arrogantes que faziam as libélulas se derreterem. E paralelo a eles surgiu o lado negro da força, um rock mais pesado puxado pro lado do blues, os Rolling Stones. Rapazes jovens, não tão bonitos, talentosos e com atitude. Foi um divisor. As meninas que curtiam os príncipes encantados e dançar muito iam pro lado dos Beatles. E as meninas que curtiam os bad boys e dançar muito também iam pro lado dos Rolling Stones. Existia uma rivalidade, sim, mas no estilo e na dança, não na pancadaria. Ambas as bandas tiveram uma influência assustadora em tudo o que viria depois. Em 65 nós fomos abençoados com o The Who e suas músicas Behind Blue Eyes e Baba O'Reilly e várias outras. As bandas de garagem começaram a surgir, um som mais pesado, menos limpo, mais agressivo, como os The Sonics. E também um outro tipo de banda de garagem surgiu, apelidado de Power Pop, músicas que falavam de amor, eram mais leves, só que não tão leves também. Tinha mais pegada na melodia. Um exemplo é Badfinger,
Eu quis comentar sobre essa banda porque o último episódio do meu seriado favorito, Breaking Bad, na última cena, uma música chamada Baby Blue tocou e ela era do Badfinger. Foi quando eu conheci a banda. É uma música foda, bagarai. O folk rock utilizava instrumentos mais acústicos e buscava mensagens sociais e progressistas. O pai desse estilo foi a lenda Bob Dylan. Suas músicas Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone. Bob Dylan era um gênio. Teve o rock progressivo, que surgiu os instrumentos diferentes do tradicional, exemplo de banda, Rush. Ao final dos anos 60, o rock psicodélico apareceu, que era um tipo de rock que misturava vários estilos em um só. Um novo tipo de bandas estava por vir, bandas que eram folks em uma música, blues em outras, eram então bandas mistas. Rock psicodélico, para mim, são rocks inexplicáveis. O porquê as letras e os álbuns eram tão bons, não dá para entender. Nós tínhamos Pink Floyd, The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin. O estilo hippie estava se formando e vários desses artistas tinham adotado esse estilo de vida, roupas coloridas, liberdade sexual, drogas, álcool, viver a vida livre, sem estresse e sem limites. O glam rock também surgiu, onde misturava o psicodélico com o artístico, seus cantores interpretavam, se maquiavam, tinha algo teatral também em seus clipes e shows. Exemplo mestre para essa área, David Bowie. O evento Woodstock aconteceu em 15 de agosto de 69, que era um festival de 3 dias que reunia bandas de rock. Foram 200 mil pessoas fazendo sexo, tomando banho de lama, usando muita droga ao ar livre, orgias, experiências homossexuais, nudez. Woodstock foi um marco para a liberdade e revolução no estilo de vida das pessoas, mostrando assim o livre-arbítrio. Cada um deve correr atrás do que te faz feliz, independente do que os outros vão dizer. Entre 1970 e 1980, as bandas não eram mais rotuladas, quase todas eram mistas. E foram mais 10 anos brilhantes de rock pela frente. Nós tínhamos o hard rock, com vocalistas com vozes poderosíssimas e melodias de amor, como Kiss, que também tinha um pouco de glam rock e heavy metal, no estilo de se vestir, que era outro estilo que havia se formado, roupas de couro, preta, um pouco de rockabilly, mas sem topete, sem dança, cabelos compridos, e a dança era balançar a cabeça, acompanhando os solos de bateria poderosos. E claro, as vozes poderosas também. Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, exemplos clássicos. Os metaleiros são sempre vistos como bad boys, revoltados e tals, mas na moral mesmo, todo metaleiro que eu conheci na vida, mano, são os caras mais gente boas que eu já vi. Mas quer deixar um metaleiro grilado? É só falar de glam metal, que seriam bandas de heavy metal, mas com arte, também apelidados pelos metaleiros de metal purpurina ou metal farofa. Os vocalistas eram meio afeminados e misturavam um estilo metaleiro com cores vivas como rosa, vermelho. Um exemplo? Poison, Skid Row, que também tinha mais um lado de hard rock. Algumas bandas eram chamadas de arena rock, que eram aquelas que conseguiam encher estádios de futebol. Queen, Led Zeppelin, Aerosmith, Deep Purple, Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, Scorpions. Nós tivemos também o nascimento do punk rock, que seria aqueles menos comerciais e mais revolucionários. Política, sexo, drogas, anarquismo e direito dos animais eram citados nas letras abertamente. Era um som pesado e com alguns gritos. Tínhamos Sex Pistols, The Clash, Ramones. Todos faziam questão de parecer que estavam bêbados e sujos o tempo inteiro. E também pareciam que estavam um pouco se fudendo pra tudo. Foi um estilo muito importante para fazer a sociedade deixar de colocar assuntos sérios embaixo do tapete e falar disso abertamente. Do punk veio o skate punk, que seria como surf music, mas para surfistas, só que agora para skatistas. Um estilo de moda veio junto, calças rasgadas, mostrando a cueca, cabelo bagunçado ou moicano, corrente, cigarro, briga com policiais. Depois vieram dois estilos pós-punk, o New Wave, que eram músicas totalmente comerciais e melosas, letras falando de amor e amor, me ame, me pegue, me trace, mas tudo isso faça com amor. Foi nessa época que o pessoal passou a ter 10 filhos. Vocês acham que o pessoal tinha muito filho porque não tinha TV? Negativo, eram as músicas, jovens. Alguns responsáveis por isso foram bandas como The Pretenders e sua música I'll Stand By You, ou The Police, Every Breath You Take. Outro estilo que foi batizado apenas de pós-punk. As bandas tinham um look de punk, tinham uma atitude de punk, mas as letras eram mais românticas. Exemplo, The Cure.
Ao final dos anos 80, nós tivemos o rock alternativo, também influenciado pelo punk e pelo folk, abordando temas considerados tabus também, exemplo R.E.M., Losing My Religion. Nos anos 90, o rock meio, como que eu posso dizer, desgringolou. Surgiram tantos estilos que é difícil definir cada um. Uma banda dizia que ela tinha quase 10 influências diferentes. Foi quando os roqueiros começaram a dizer que o rock estava dando sinais de que estaria morrendo. Mas várias bandas ainda se destacaram. Veio o grunge, vocalistas com vozes roucas, sons de guitarra distorcido. Nós tínhamos Nirvana, Alice in Chains. Nós tínhamos também outras bandas excelentes que surgiram, como Pearl Jam, que era uma banda que misturava hard com progressivo, Red Hot Chili Peppers, que era um pouco de blues, skate e funk rock, neopsicodelismo, bandas politizadas como U2, Smashing Pumpkins, pop rock britânico como Oasis, metal progressivo, metal alternativo, rock indie, nu metal, Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park, Slipknot, Korn, death metal, que eram bandas que levavam seus instrumentos ao limite do som. Em um show de death metal, do In Flames, por exemplo, ficar perto das caixas de som, ferra com o tímpano, mano. Mas vale a pena. Black metal, que esse já é pra poucos, é muito odiado esse estilo, letras satânicas, pentagramas, e muitas bandas você nem consegue entender o que o vocalista canta. Eu acho que black metal tem muito de glam também. Rola muita interpretação da banda, como se eles estivessem ali como personagens, entendeu? Viking metal, com músicas nórdicas em batidas de black metal e folk, rock industrial, Marilyn Manson, Rammstein, pop punk, Offspring, Blink-182, metalcore, que é um dos favoritos dos minis gafanhotos aí, que tem a banda Avenged Sevenfold, nem sei se eu falei certo, que faz muito sucesso com essa nova geração, e o Visual Kei, que seria aquele rock japonês cheio de glam, tem 5 caras na banda, você não sabe quem é homem e quem é mulher, todo mundo é andrógeno. Ai, ai, Japão. Já nos anos 2000 nós temos que cavar bastante, cara. Muitas bandas estão totalmente entregues ao pop music, sem letras impactantes e mais com melodias pegajosas para ficar na mente e dar uma falsa ilusão de que aquilo é bom. Música boa é aquela que tem significado, é aquela que mexe com você de alguma forma, te faz lembrar alguém ou você se vê naquela história contada na letra. Existe The Strokes, The Hives, The Vines, White Stripes, 30 Seconds to Mars, Queens of Stone Age, Nickelback, Him. Existem bandas boas nos dias de hoje, com músicas boas. Eu mesmo curto muito Kings of Leon. Agora, para saber se essas vão conseguir deixar sua marca na história do rock, só o tempo vai dizer.